Mas, às vezes, nós entendemos as palavras num sentido assim muito literal, mas, na realidade, as mudanças começam em casa não significa que elas começam na casa em que nós habitamos, né? Ela começa nas diversas casas que somos portadores. Temos uma casa mental, temos uma casa física, temos uma casa energética, temos uma casa emocional, temos uma casa financeira, uma casa de labor. Temos várias casas que nós podemos complementar na nossa vida. E o planeta ele passa por um momento, dizem que é um momento de caos. Eu não acredito que seja um momento de caos, né? Eu acho que é um momento em que nós vivemos a sensação de buraco negro, né? Consumindo energia para, num determinado momento, fazer com que essa energia chegue nas pessoas. E o Centro Espírita ele tem um papel fundamental nisso, né? Ou deveria ter, né? Porque o Centro Espírita, ele, me perdoem o pleonasmo, mas ele saiu para fora. E ele deixou de atuar dentro, né? Então, nós colaboramos com esse caos porque nós perdemos um pouco o espaço do tempo. Nós fomos mais para o assistencialismo, proselitismo, evangelismo, quando os hinos me dão medo, né? Então, o Espiritismo ele tem 3 aspectos que eu trabalho que acredito sejam fundamentais, né? O primeiro aspecto é o educandário. Esse é o aspecto principal. A função principal do Centro Espírita é educar espíritos em todas as nuances da sua evolução. Para aquele que chega e é acolhido, e no primeiro momento é assistido, para que ele possa, então, educado, possa ser dono das suas características próprias. No segundo momento, é um nosocômio. Nosocômio por quê? Porque é um hospital que atende todas as necessidades que nós chamamos de moléstias, né? São doenças, quer sejam doenças patológicas ou psicossomáticas, que na maioria das vezes são. E o terceiro aspecto, que é o aspecto fundamental da doutrina, é justamente a oficina. Porque o Centro Espírita é justamente onde nós podemos colocar a mão na massa e fazer para aqueles que chegam aquilo que fizeram para nós. É oferecer o processo que Jesus diz na parábola da figueira seca. Não secar, continuar gerando frutos, aprender e passar para frente. Então, seria mais ou menos uma tríade que resolveria quase todos os nossos problemas, né? Mas nós teimamos em... Então, nós somos carentes demais, pregamos renovações, mas temos um medo tremendo de renovação. Somos escravos daquilo que os outros pensam de nós. Buscamos sempre agradar a todo mundo, o que não é possível, né? E Jesus explica bem isso. Me parece que Jesus, quando ele disse, conhecereis a verdade, e ela vos libertará, Jesus colocava um viaduto muito longo. Já se vão aí 20 séculos, né? Desde a passagem dele por aqui, e parece que esse viaduto não terminou. Parece aqueles viadutos do Nordeste que tem só começo e não tem meio nem fim, né? Então, o que acontece? Nós ainda continuamos. Eu vejo muito as pessoas dizerem tem que ler o Evangelho. É repetitivo. Talvez uma releitura mais esclarecedora seja importante.
Mas o momento é de colocar o Evangelho em prática. Ler o Evangelho é chover no molhado. É repetir os erros todas as vezes que nós lemos. Estou lendo hoje que eu não devo desejar ao meu próximo aquilo que eu não quero para mim, mas amanhã estarei desejando. Então, eu aprendo com o Evangelho e não coloco em prática. Então, não adianta. Estaremos sempre movidos por sentimentos nocivos que nos adoecem, né? Pensamentos que fazem o sol ser tenebroso, o inverno ser tenebroso e a chuva ser tenebrosa, quando na realidade são bênçãos, né? Então nós ficamos acreditando em milagres, acreditando que acontecerá alguma coisa na nossa vida e esquecemos de correr atrás disso. Porque nos ensinaram, esperando, quem espera sempre alcança. Eu, em todos os meus anos de vida, nunca vi quem espera alcançar. Todas as vezes que eu assisto 100 metros rasos, quem chega na frente não esperou a partida, saiu na frente. Né? Porque nós confundimos o verbo esperar com o verbo esperançar. Esperançar, sim, né? É olhar o horizonte mais próximo possível para cometer menos erros. Mais próximo possível para chegar lá. Né? E essa dificuldade nós temos, e grande, nós vemos aí tantos... O Espiritismo ele tem uma literatura vastíssima. Eu acho que não existe nada neste planeta que tenha tanta literatura como tem o Espiritismo. Mas a maioria são de cópias e de teóricos falando de uma coisa que alguém falou. Né? Nós vemos pessoas que nunca viram mediunidade ostensiva falando como se conhecesse mediunidade de cabo a rabo. Vemos as pessoas perdidas no meio de um tiroteio e sem saber para onde vão. Nós precisamos seguir um conselho de Bezerra de Menezes, nos unirmos, né? Deixarmos de ser ponto de vista. Porque a única maneira de nós nos realizarmos é a união. É nós podermos nos ajudar primeiro na nossa casa. Essa casa passa por um momento em que precisa de ajuda de todos. Espírita tem escorpião no bolso, né? É uma doença crônica de espírita. Mas essa casa passa por um momento em que ela precisa da sua sede própria, ela precisa conscientizar no local em que ela se encontra, ela corre risco de perder este espaço. E se nós não nos unirmos no sentido de trabalhar para isso, nós não conseguimos. Nós vamos falhar. Vamos falhar como nós falhamos no nosso cotidiano. Então, os aprendizados, eles vêm de todos os cantos. Se somos capazes de, unidos, fazer alguma coisa, esta capacidade nós temos que exercer. Se somos capazes de elevar o nosso pensamento em prece todos os dias, para que, principalmente, o nosso país possa sair do fundo do poço em que se encontra, nós teremos que orar. Orar não uma, mas 2, 3, 4, 5 vezes. Orar com fé. Porque não que a oração será atendida por Deus, porque Deus deixou de nos atender, mas porque nós faremos com que isso se forme uma onda de vibrações. E essas ondas mudarão os pensamentos. Quando nós mudamos o pensamento, nós mudamos a nossa vida. Eu sei o quanto é difícil. Estou em tratamento há 71 anos. Ainda não recebi alta da UTI espiritualmente, né? Eu devo ter aí pelo menos uma 100 encarnação pela frente. Estou trabalhando para que eu possa voltar aqui,
porque senão eles vão me mandar para um lugar onde a gente está usando ainda o TACAP, né? Então aí vai dificultar. Então as mudanças que nós precisamos fazer, elas começam aqui em nós. Elas começam libertando Deus que está em nós, a luz que está em nós, para que nós sejamos a estrela do momento. Não aquela estrela que morreu há 100 anos e que a luz ainda continua chegando na Terra, mas a estrela que brilha. E essa estrela que brilha é o Deus em nós. Não procurar Deus fora de nós, olhar para cima quando falar com Deus, olhar para o interior. E fazer com que isso se transforme no êxtase de que este Deus possa sair de nós e iluminar. E onde há luz, jamais nós veremos a escuridão. Não que essa escuridão seja ruim, mas o sentido de escuridão é estar perdido, é não ver, né? O sentido de luz ele é mais profundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele estava dizendo que ele estava trazendo conhecimento para o mundo. Ele não trouxe a verdade. Ele trouxe uma verdade encapsulada que nós deveríamos, ao longo do tempo, resolver. Mas nos deu poucas chances. Alguém poderia me dizer qual é a chance que nós temos e que Jesus nos deu? A vida já é a grande chance. Jesus, na parábola do semeador, ele usa sementes como referência. E não sei se vocês notaram que só 25% das sementes consegue bom termo. Significa que nós temos, em 4 chances, uma de acertar. Não é pouco. Por isso que dizem lá que tem uma porta estreita, né? Essa porta estreita aí é bem fácil de interpretar. Diz que quando São Pedro estava maquinando lá em cima, que ele recebeu a informação de alguns anjos que tinha um pessoal se infiltrando no céu sem passar pela recepção dele. Aquele penetra, né, que entra de lado. Aí São Pedro ficou encabulado com aquilo e foi procurar com os anjos se havia algum vazamento na cerca, né? E encontrou lá uma abertura na cerca. Ele falou, não, isso aqui nós vamos ter que falar com Jesus. Ele vai ter que vir aqui olhar isso. Aí Jesus foi lá, olhou. Aí ele falou, e aí, mestre? O que nós fazemos? Fechamos? Ele falou, não fecha não, que isso aí é coisa da minha mãe. Né? Então, essas coisas todas, nós não paramos para pensar. Entende? Nós vivemos num sentido do que nós queremos para nós. E eu faço parte disso. Nós ainda não conseguimos fazer com que o nosso entorno reflita aquilo que nós queremos de verdade. Né? Nós ficamos teimando, ficamos caindo tombo no banheiro, né, tia? Ficamos deixando de usar a bengalinha na hora certa, tomamos remédio demais, temos medo de tudo, né? Criamos uma expectativa, um resultado de um exame médico se torna um tormento até que saia o resultado, e na maioria das vezes ele traz boas notícias, né? Mas nós criamos essa expectativa. Então a nossa casa mental, ela fica parecendo aqueles computadores que não andam, eles ficam parados. Você fica meia hora para entrar o Windows e 2 horas para entrar o Facebook. Então, nós ficamos assim, nós ficamos estagnados. Porque nós, lá embaixo, nós estávamos falando com o nosso amigo ali, que
aqui é muito corrido, né? Que tem lugares em que a hora demora para passar. Não é a hora que demora para passar, é a gente que para de usar ela como indevidamente, né? Nós corremos demais. Eu sempre repito que podemos até ser uma Ferrari, mas a idade vai nos dando freios de fusquinha. Corremos, mas não conseguimos brecar, né? E somos vítimas disso. Então, nós precisamos parar para pensar qual é as mudanças que eu quero fazer. O que eu quero fazer de mudança? Faça gavetinhas. 10 folhas de sulfite. Numa lá você marca emocional. Você sabe o que você precisa mudar no emocional. Até as inconfessadas, você sabe. Né? Pega um cofrinho e guarda aquelas que você não quer que os outros saibam. Marca ali. Você marca mental, sentido social, e marca quantas gavetas você quiser, quantas casas você quiser fazer. E trabalhe elas. Passe a trabalhá-las. Passe a incorporar aquilo no hábito diário. Né? Mas sem sofrimento. É incorporar sem sofrer, porque incorporar sofrendo, isso é uma habilidade que nós temos e já nascemos com ela. Nós temos uma habilidade de sofrimento tão grande que como é que uma criança diz eu estou com fome? Chorando. Né? Não poderia rir? Ah, ele está rindo, está com fome. Não é? Então, nós precisamos fazer com que essas coisas aconteçam em nós. Aí começam as mudanças. Agora, não adianta todo sábado pela manhã você estar aqui, ou mesmo aí na internet, ouvindo picadamente, ouvir e amanhã nada acontecer na sua vida. Porque não mudou nada. Nós vamos continuar nos vestindo como a mídia quer, nos alimentando como a mídia quer. Nós vamos continuar ouvindo o que os outros pensam de nós. A primeira coisa da mudança na nossa vida é não se preocupar com o que os outros pensam de você. Porque isso é um problema exclusivamente deles. Não afeta a mim em nada. Tem pessoas que me adoram. Tem pessoas que me detestam. Ninguém agrada a todo mundo. Jesus não conseguiu agradar a todo mundo. Jesus é conhecido por menos da metade da humanidade. Às vezes as pessoas brigam com John Lennon quando ele disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus, e ele estava certo. O Pelé é mais famoso que Jesus. Se qualquer país do mundo, nos 240 países do mundo, se perguntar de Pelé, todo mundo sabe quem foi. Tem lugares que Jesus é desconhecido, como Maomé é pouco conhecido aqui, como Krishna é pouco conhecido, talvez até Buda, que dá um pouquinho aí mais conhecido. Então, nós não conseguimos agradar a todos, mas nós devemos ser generosos e simpáticos a todos. Porque quando nós jogamos gentileza, nós recebemos gentileza. Eu nunca vi ninguém dar flor para alguém e a pessoa tirar uma pedra. Não é? Então, esta mudança, a palavra mudança, ela tem que ser repetida, mas ela tem que ser repetida e colocada em prática. Essas mudanças que eu preciso fazer em mim, e que eu proponho para que cada um faça em si, não sou eu que vou mudar ninguém. Cada um tem o seu jeito de mudar diferente.
cada um tem seu gosto diferente, o seu jeito de caminhar. Não somos iguais, somos diferentes. Estamos em passos diferentes, estamos em caminhos diferentes. E quando esses caminhos convergem, como hoje aqui estamos, convergidos por uma doutrina, então esta doutrina passa a ter um valor maior para nós. E nós precisamos ser capazes de fazer com que essa doutrina seja a base estrutural da nossa vida, cujo piso será, consequentemente, o Evangelho de Jesus Cristo, que é a base moral do kardecismo, no nosso caso. O Espiritismo é uma filosofia e uma ciência, com consequências religiosas, porque Kardec, por uma questão de ajuste político, escolheu o Evangelho, muito bem, o Evangelho de Jesus, como base moral do Espiritismo. É sobre essa base que nós construímos a filosofia e a ciência espírita. Uma filosofia de vida, com efeito capazes de regenerar um espírito em estado de necessidade. Este é o grande compêndio do Espiritismo. Nós desviamos um pouco. Não que no primeiro momento não haja necessidade de caridade contemplativa, aquilo que a gente chama de assistencialismo. No primeiro momento é necessário, mas nós exacerbamos, né? Nós passamos a ser supermercado, né? E aí nós vamos lembrar que Jesus disse, precisamos ter cuidado para não dar pérolas aos porcos. Então as mudanças começam em casa, ela tem uma abrangência muito particular, né? Que nós precisamos mudar nas nossas casas aquilo que nós realmente precisamos. E eu sei que cada um de vocês vem aqui com o sentido de melhorar. Eu nunca vi uma pessoa falar, vou lá no centro espírita porque eu saio de lá péssimo, né? A pessoa vem para melhorar, mas vem para melhorar naquele sentido de obrigação. Já não é aquele prazer, hoje eu vou, hoje eu tenho que ir, é diferente, né? É sentir que, estando aqui, nós temos a oportunidade única de estar com Ele. Esta é a grande oportunidade. Esta é a grande massa que nós devemos aglutinar na nossa vida. É reunir para que, em nome dele, nós possamos estar sobre a égide da sua luz. Uma luz que regenera por si. Não faz milagres, não. Os milagres quem faz é o Deus em nós. É a nossa fé. É a nossa capacidade de fazer com que o Deus interior de cada um de nós possa emergir. Não adianta você dizer Senhor, 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 gritar, falar, espernear, orar, se não veio do coração. Se é uma letra lida. Não existe nada mais lindo do que a oração de São Francisco de Assis. Manuel Bandeira, quando escreveu a oração de Francisco de Assis, foi muito feliz. Porque ele extraiu dos cânticos de Francisco de Assis. E ele extraiu de tal maneira que ficou perfeita. Resume quase o Evangelho de Jesus Cristo num poema. E, mecanicamente, muita gente a recita. A prece de Cáritas, século XIX,
Eu vejo pessoas recitarem mecanicamente. Se você perguntar trechos, a pessoa não sabe. Então, repetir é coisa para papagaio. Nós precisamos fazer com que aquilo venha de dentro. Colocar o carisma. Como é que nós gostamos de um astro da música? Porque ele tem. Roberto Carlos tem voz? Não tem. Mas ele é um dos maiores intérpretes, porque ele faz com que você sinta o que ele está passando. A prece do nosso coração, ela tem que ser sentida. Não adianta os outros em dizer, você não sabe rezar. Eu nunca vi você orar. 15 segundos com o coração equivale a 2 horas de gritaria. Tem pessoa que pensa que prece é coisa de quilométrica, fica agradecendo isso, agradecendo, como se Deus não soubesse. Tratamos Deus como se Ele não soubesse da nossa vida. Nós lembramos todo dia Ele que nós precisamos disso, precisamos daquilo. Ele sabe das nossas necessidades porque está em nós. E Ele, geralmente, Ele as atende. Fique tranquilo, eu tenho certeza que Ele as atende. Eu vejo no dia a dia pequenas coisas que acontecem na minha vida, que se não fosse a presença dEle, eu não estaria aqui. Mas nós não reparamos isso. Nós não temos, na mudança interior, o espírita tem uma mania de falar reforma íntima, eu não gosto dessa palavra. Reforma é botar tinta nova em cima de tinta velha, né? Tentar consertar o que está consertado. É conserto com, sabe, conserto com S me mete medo. Eu gosto de conserto com C. A vida tem que ser consertada com conserto com C. Com violino, com piano, com harmonia. Consertar com S é passar super bonder. Quebra de novo. Aí é que nós começamos a entender. Se nós não levarmos para casa hoje uma reflexão sobre o que eu sou capaz de mudar na minha vida, só de tomar uma decisão, eu vou consumir menos sal. Não parar de consumir o sal, mas eu vou consumir menos. Eu vou começar a olhar as pessoas como se Deus estivesse saindo delas. Um bom começo. Eu não vou me preocupar mais com o que os outros pensam de mim, a não ser o seu patrão, pelo amor de Deus. Então você começa a mudar coisas. E você começa a ver que as coisas começam a acontecer, porque as pessoas vão... Você se aposenta, você muda de nome, você vira Jaque, né? Jaque não está fazendo nada, Jaque não está fazendo nada. No nosso país, pessoas que trabalham criando ou desenvolvendo é vagabundo. Quem trabalha é quem carrega peso, né? Nós desvalorizamos a educação e valorizamos as quinquilharias da vida. Então, nós damos muito pouco valor para o mérito no nosso país. Nós precisamos inverter isso. E o Espiritismo tem como fundamento isso, educando pessoas para que sejam melhores, e sendo melhores, nós melhoramos o restante. É impregnar as pessoas de bons pensamentos. Fazer com que as pessoas possam brincar com a vida. A minha geriatra, outro dia, me ligou para passar o resultado de um exame. Aí ela falou, ei, você está com um começo de problema de CPOQ. Eu falei,
doutora, quantos anos de previsão? Ela falou de 15 a 30. Eu falei, então tá bom, eu vou morrer com 99, então tudo bem. Né? Qual é a diferença de falar de 15 a 30? Nenhuma. Eu vivo como se cada dia fosse o último, com a esperança de não acertar. Porque um dia você acerta. Quando você vive cada dia como se fosse o último, um dia você acerta. Mas eu não tenho medo de morrer. E nenhum de vocês tem medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Você vê, ninguém levantou a mão. Na realidade, nós temos medo de deixar as coisas que nós vamos deixar. Nós temos medo do apego. Como é que vai ficar meu filho? Não é medo de deixar o filho numa situação ruim. É que ele fique melhor sem a gente. Nós passamos a ter medo do que vai ficar depois do morto. Né? Porque senão chega aquela situação, você está num velório lá, o coitado do falecido está do teu lado e fala, aquele do caixão sou eu? Eu falo, é. Ele falou, eu morri? Falei, faz umas horas. Né? O cara nem sabe que morreu. Porque continuou. Qual é o medo de uma coisa que continua? O meu medo é morrer e o pessoal não saber escrever o epitáfio. Né? Eu tenho um amigo que falou para mim, quando eu morrer, você bota lá, enfim magro. Então, você tem que botar o epitáfio que os outros vejam e riam. Né? É o sentido da vida, é rir. É fazer com que o riso surja nas pessoas. Senão nós vamos vender aquele clima de austeridade, sabe? A Bíblia, o sentido religioso, no sentido místico, ela vem de um Jesus sisudo, né? Jesus devia de ser o maior azogue. Às vezes eu fico olhando assim os evangelistas, pela rustidez deles, e eu penso que é o Didi Mocó, Zacarias, sabe, aquele pessoal. Porque Jesus era genial. Né? Você imagina a lei seca no casamento de Canaã. Os apóstolos de Jesus seriam multados com o bafômetro no caminho inteiro. Ou que você dobra o vinho para ter tristeza ou para ter alegria. Então, a alegria, ela deve ser, o que nós devemos é fazer com que os limites sejam respeitados. As mudanças, elas provocam colisões. E nós devemos delimitar. Né? Porque senão a gente começa a interferir na vida dos outros. Né? Porque isso incomoda. Às vezes a pessoa entra no chuveiro, fica 25 minutos, a outra fica 5. Por que você ficou 5 só? O meu chuveiro não está bom? Não é? A pessoa já vai questionar o lado educacional do outro. Né? Então, nós temos pessoas que gostam disso e as pessoas que não gostam. A pessoa fica preocupada se o outro bebe, fica preocupada se o outro come demais. É um problema pessoal dele, pessoal e intransferível. Eu não tenho nada que ver com a escolha de cada um. Está lá no Evangelho, na semeadura. Eu faço as minhas escolhas, eu jogo as minhas sementes. Agora, a consequência dessas sementes é de quem? Quem é que responde pelas consequências da semeadura? Minha. Sou eu. Então, eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam. A colheita é minha. Trabalhar o livre-arbítrio significa que nós precisamos entendê-lo. Deus nos deu com a responsabilidade de usá-lo adequadamente. Não devemos ficar cobrando o livre-arbítrio dos outros e nós nada. Porque senão, nós vamos ficar
o tempo inteiro em regime semiaberto é com tornozeleira. Vocês repararam que nós vivemos em regime semiaberto com tornozeleira? Nós saímos para ir no centro espírita, saímos para ir no cinema, mas sempre voltamos para a prisão da nossa casa. Quando, na realidade, a nossa casa não deveria ser uma prisão, né? Deveria ser um lugar onde as pessoas se reúnem, porque lá acontece tudo que a gente gosta. Se você vai fazer isso, fazer aquilo. O que eu gosto? Ontem eu fui no mercado, olhei, peguei 2 pacotes de canjica, botei de molho. Hoje à noite eu vou fazer canjica para mim. Porque eu quero. Mas eu comprei 1 quilo para fazer para os outros também. A grosso modo, eu escolho o que eu quero. Generosidade é escolher o que eu quero de forma que os outros possam usufruir. Que os outros possam participar. Isto é amor. Este é o processo do amor. É fazer com que o entorno faça valer aquela ação. Não fala que amor é sentimento, gente. Amor é ação. Amor tem movimento, tem vida. Amor é a grande mudança. A maior mudança da nossa vida acontece através do amor. Não confundam como a sociedade confunde atualmente. Amor como facho de procriação e de prazer. Amor dá, sim, prazer, um prazer chamado êxtase. O orgasmo é outra coisa. Nós devemos construir nas nossas mudanças uma verdadeira reflexão, que eu vou levar para casa e espero que vocês possam estar levando também. Uma reflexão do que eu posso fazer de bem para mim. Primeiro, vamos cuidar de nós. Para que então, cuidando de nós, nós possamos auxiliar aquele que se encontra numa situação de necessidade maior que as nossas. Este é o grande sentido da vida. Por isso nós demos 2 tentáculos. Um que pega a mão do que está em cima e o outro que puxa aquele que está embaixo. Não adianta você levar marmitex toda quinta-feira e deixar o indivíduo passando fome de segunda a domingo. Não adianta você dar para o indivíduo a comida no primeiro momento e esperar que ele esteja lá na próxima semana. Isso se chama assistência contemplativa, ou seja, inframento de ego. Eu tenho que dar o pão àquele que tem fome, agasalhar aquele que sente o frio. Mas no primeiro momento, porque se eu não mostrar a ele um caminho de saída, eu estarei prestando contas de tê-lo mantido naquela situação. Eu gostaria de ver a sua mão sempre estendida. A mão estendida pode ser educativa. Quase sempre é educativa. Mas na maioria das vezes é um teste. Na maioria das vezes, alguém está nos testando. Se nós já conseguimos olhar o ser humano como ser humano. Só existe um gênero, é o gênero humano. O resto é tudo invenção da mídia. E nós, então, vamos ter a oportunidade de começar. Talvez hoje, talvez amanhã, começar as mudanças que nós precisamos. Né? Chego em casa, mudo o penteado.
olha diferente, olhar diferente. Sabe? Qualquer coisa que você mude, você começa a criar uma expectativa diferente. Onde você não dizia bom dia, passe a dizer. Onde você não sorria, parece a sorrir. E plante essa semente, a semente das mudanças. Se você conseguir achar, com os papelzinhos de sulfite, 15 casas que você pode modificar, eu já estou perto de 20. Né? Você vai perceber que tem um monte de casinha que a gente precisa modificar. E se dedique a ela. Porque quando você se dedica à casa que você precisa mudar, as pessoas vão ficar meio chateadas, né? Às vezes as pessoas ficam chateadas com a gente porque a gente não dá atenção a elas, né? Mas às vezes naquele momento a atenção faria mal, né? Porque as pessoas, elas, por incrível que pareça, elas são donatárias do nosso tempo. Né? Elas acham que nós somos 24 horas. Você deixa o seu smartphone ligado, parece que você está 24 horas no ar. Então, a rede social te rastreia. Né? Então, eles sabem tudo. Então, as pessoas, às 3 horas da manhã, elas querem que você esteja à disposição. Às 2 horas da tarde, você não almoça, você não toma banho, você não vai no banheiro, você não faz nada. Aí você está escrevendo um artigo, a pessoa te para no meio do artigo e ela quer conversar sobre uma coisa que você já conversou no dia seguinte, mas faltou uma vírgula. Não que incomode, nunca incomoda auxiliar, mas é o procedimento que nós próprios temos. Que nós precisamos realmente mudar. Essas são as mudanças que começam em casa, na nossa casa, nesse acargoço aqui. Poderão tomar sua alma. Espíritos tenebrosos poderão envolver a sua alma, mas o seu espírito jamais será torturado. Porque ele é Deus. Enquanto alma, enquanto aprisionado no corpo, ele poderá sim ser atormentado. Mas se nós aprendermos a libertá-lo, Jesus é nosso pastor e nada nos faltará. Ou então você continua com o Google é meu pastor e nada me faltará. Né? É isso aí. Eu espero que eu, muito mais do que vocês, tenha aprendido alguma coisa nessa manhã para poder mudar o que eu preciso mudar. As minhas imperfeições são tantas que às vezes eu tenho até medo. Né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Às vezes eu não me fiz entender. Tudo tranquilo, muita calma, que Jesus possa acompanhá-los até as suas residências e façam deste final de semana a grande oportunidade das vossas vidas. Ame primeiro a você e depois o entorno. Namastê.